Eu estou bem distante de vocês, a mais de 13 mil quilômetros, num país chamado Emirados Árabes Unidos, mas meu coração está aí no evento com vocês. Como funcionam os canais de alimentos dentro das colmeias, a composição nutricional dos dois principais alimentos, que são o néctar e o pólen, e deixar uma noção sobre a composição do que deveria ser um alimento artificial formulado de forma correta. As abelhas que nós conhecemos hoje começaram a aparecer há cerca de 100 milhões de anos atrás, quando iniciaram a ocorrência das plantas com flores. E aí um grupo de vespas começou a se alimentar de néctar e de pólen, e a partir daí derivou um outro filo das vespas, que seriam as abelhas atuais. A proteína vegetal, na forma de grãos de pólen, representa uma facilidade maior para as abelhas do que na época, como vespas, caçando e se alimentando de outros insetos ou de outros animais. A base de todo o canal de alimento dentro de uma colmeia, para o crescimento dos enxames, que determina também a diminuição do tamanho da população, a produção de geleia real, tudo passa pelo armazenamento de pólen. Se vê aí o pólen armazenado na forma de pão de abelha, onde é acrescentado néctar, água, enzimas, e que fazem com que a camada mais externa do grão de pólen, chamado exina, possa se romper, ou possam os poros da exina dilatarem, e a abelha poder, após a ingestão desses grãos, absorver o conteúdo nutricional do pólen. Após as abelhas comerem o pólen, ele é defecado como se fosse uma bola de futebol vazia, onde o conteúdo foi extraído e ficou apenas a casca. Os alimentos básicos da abelha são água e matéria seca. Essa matéria seca ela é dividida em material orgânico ou matéria orgânica e matéria ou material mineral. A matéria orgânica é dividida nos glicídios, que são os açúcares, nas gorduras, os lipídios, as proteínas e as vitaminas, enquanto o material mineral é dividido em macroelementos, que são os grandes minerais, e os pequenos minerais chamados de microelementos. No momento que a abelha traz o néctar das flores, basicamente esses açúcares, chamados de glicídios, têm na sua grande maioria de composição
açúcares de base de sacarose, que são açúcares com grandes cadeias de carbono, né? Então, para que a abelha possa absorver a energia vinda desse tipo de açúcar e se beneficiar na manutenção das atividades vegetais, de conservação de temperatura, para voar e por aí afora, ela precisa quebrar essa sacarose e transformar em açúcares mais simples, que são a glicose e a frutose. Esses dois açúcares mais simples são os principais açúcares componentes do mel, que após a abelha quebrar esses açúcares mais complexos do néctar, se transformam em açúcares simples. E no caso do mel, e no caso do canal de alimento dentro de uma colmeia, são a glicose e a frutose. Quem faz esse trabalho de quebra desse açúcar composto em açúcares simples é uma enzima chamada invertase. A invertase, ela é produzida pelas glândulas salivares da abelha, da cabeça e do tórax, e quebram esses açúcares compostos, transformando em açúcares simples. Existe uma outra forma da abelha conseguir açúcares simples, como a glicose, por exemplo, sem ter que depender do néctar. Porém, é uma via de alimento extremamente mais complexa, que é quebrando os grãos de pólen através de uma outra enzima que atua diretamente sobre o amido do grão de pólen, que quebra o amido e, com a adição de água, se transforma num produto, num açúcar mais simples, chamado destrina. Essa destrina, combinada com a água, vai produzir um outro açúcar chamado maltose, que em combinação com a água vai se transformar em glicose. É uma outra forma da abelha conseguir açúcar. Ou seja, dentro do canal de alimento, de repente não há mel, mas há muito pólen, a abelha tem como obter a energia necessária para o seu desenvolvimento das atividades de voo, de conservação de calor, conseguindo açúcares simples através da quebra dos grãos de pólen que estão depositados nas células dos favos como pão da abelha. Um outro grupo de alimentos extremamente importantes que tem dentro dos canais de alimento de uma colmeia são as gorduras, os lipídios. Por que os lipídios são tão importantes? Porque a gordura do corpo da abelha está diretamente associada ao armazenamento e ao transporte na questão da movimentação de minerais, vitaminas e proteínas. Sem gordura, não há como ocorrer o transporte dessas substâncias dentro de um corpo da abelha, de uma posição para outra. Por exemplo, de repente a abelha passou da fase de alimentar as larvas, onde tinha uma concentração de nitrogênio nas glândulas mandibulares e hipofaringianas, né, que são glândulas de alimento, né, localizadas na cabeça, para alimentação larval. De repente a idade fisiológica dessa abelha agora é outra, ela é uma abelha mais velha, e esse nitrogênio que compõe os aminoácidos, que compõem as proteínas, podem ser movimentadas dessas glândulas para o músculo das asas, por exemplo, para dar maior capacidade de voo para as abelhas e maior resistência e força. Só que para
movimentar essa proteína de um órgão para o outro e de um local para o outro no interior do corpo da abelha, é necessário que essas substâncias estejam incorporadas na gordura que a abelha acumula com a ingestão contínua de açúcares. Bom, através da amilase e da invertase, que quebram os açúcares e o amido dos grãos de pólen, transformando em açúcares mais simples, esses açúcares mais simples formam os lipídios que, de uma forma ou de outra, quando necessário, quando há carência nutricional de açúcares, ou não há néctar entrando, ou não há néctar armazenado, as abelhas podem utilizar uma outra enzima chamada lipase, que quebra os lipídios e transforma em açúcares simples, para que a abelha possa ter energia suficiente para andar, para voar e para desenvolver as suas atividades do cotidiano. As proteínas representam um grupo extremamente importante de alimentos dentro de uma colmeia, pois é a partir dali que ocorre toda a sazonalidade de criação de novas abelhas, o desenvolvimento de um enxame, a diminuição do tamanho de um enxame, toda a parte de boa formação fisiológica de uma abelha depende dessas proteínas, que são representadas basicamente, de forma natural, pelos grãos de pólen e que são trazidos às colmeias. As proteínas, quando chegam a um ninho de abelhas, são as próprias abelhas coletoras que procuram células próximas da área de cria e vão depositando, preenchendo as células com as cargas de pólen trazidas nas corbículas. Esse pólen depositado, ele recebe enzimas, recebe néctar, recebe água e pode demorar de alguns dias até algumas semanas a estar pronto para ser consumido. É como se fosse uma silagem para gado. Ele fica fermentando até estar pronto para que possa ser consumido, que os poros da camada externa de exina se abram e parte da camada externa se rompa e as abelhas possam consumir e retirar, por diferença de gradiente, o conteúdo nutricional interno do grão de pólen e se nutrir. As proteínas, elas precisam ser quebradas em seus elementos fundamentais, chamados aminoácidos, para que possam ser aproveitados pelas abelhas. E quem faz esse papel de quebra dessas proteínas é uma outra enzima que a abelha produz chamada protease. A protease, atuando diretamente sobre os grãos de pólen, sobre as proteínas dos grãos de pólen, quebra essas proteínas em aminoácidos, que são os elementos fundamentais para o desenvolvimento da vida, que são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 elementos são os que formam os tecidos nos animais e a parede celular nas células das plantas. Vai desde a sustentação até o bom desenvolvimento e formação dos órgãos internos. Esses aminoácidos, eles podem ser classificados de 2 formas. Aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que as abelhas precisam receber de forma direta e não há como elas obterem através da quebra de outros elementos.
e os aminoácidos não essenciais, que elas podem obter, inclusive a partir dos aminoácidos essenciais ou da quebra de outros elementos. Os aminoácidos essenciais, como o nome já diz, são aqueles aminoácidos que a abelha precisa de qualquer forma, desde o desenvolvimento fisiológico dentro da célula, antes do seu nascimento, da célula operculada, até o bom desenvolvimento das suas atividades normais de produção de cera, de alimentação de larva. Esses aminoácidos, como o nome já diz, são essenciais para a abelha. Esses aminoácidos essenciais, eles podem se diluir em corpos cetônicos, que são unidades menores, que se diluem na gordura, nos lipídios, e que, como nós já comentamos anteriormente, estão associados direto às proteínas, para a movimentação e armazenagem dessas proteínas de um lado para o outro no corpo da abelha. Os aminoácidos não essenciais, eles, se não forem utilizados para a sua finalidade, eles podem ser quebrados e serem transformados em açúcares que irão formar as gorduras que estarão associadas às proteínas. Quando a protease, que é a enzima que quebra os elementos, os macroelementos, transformando em elementos menores, constituintes, que são os aminoácidos, eles também, se não forem necessários serem usados naquele momento, eles podem sofrer um processo de reorganização e voltarem a ser proteínas novamente, ficarem armazenadas até o momento de serem quebrados e serem transportados às suas devidas finalidades. Aparece no quadro os aminoácidos essenciais que nós comentamos anteriormente, encontrados nas proteínas dos grãos de pólen. Aparece na coluna da esquerda o componente, o aminoácido, em número de 10, e a sua respectiva porcentagem de proporção que deve estar distribuído para uma correta e equilibrada dieta na alimentação das abelhas. O número de aminoácidos essenciais que a abelha precisa são em número de 10. E eles devem aparecer com essa formulação em percentual para serem totalmente aproveitáveis. E do lado direito nós temos os 11 aminoácidos não essenciais que também incorporam a composição dos grãos de pólen, porém não são aqueles que a abelha precisa receber de forma direta, né? O desequilíbrio na proporção entre os aminoácidos essenciais na dieta da abelha pode ocasionar que em 3 desses elementos, se não estiverem perfeitamente balanceados, que são os aminoácidos leucina, valina e isoleucina, se estiverem numa proporção desigual daquela que nós mostramos no slide anterior, diminui de forma generalizada o consumo alimentar dos outros aminoácidos, retarda o crescimento das abelhas, aumenta a quebra do aminoácido valina e isoleucina e é claro que, consequentemente, vai aumentar as necessidades da mesma valina e da isoleucina. Por isso que é extremamente importante
o apicultor conhecer a proporção correta que esses aminoácidos essenciais devem estar distribuídos, né, dentro da dieta da abelha. Em qualquer amostra de pólen ou de qualquer ração que possa ser utilizada pelo apicultor. Aparece agora o grupo de vitaminas. Aparece um grupo de vitaminas extremamente importante, que são as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B2 e a vitamina B6. Sem esses elementos dentro do grupo do complexo B, as abelhas não podem criar novas abelhas, né? Não pode ter cria dentro de uma colmeia se não tiver esses dois elementos constituindo as proteínas dos grãos de pólen ou as rações que são administradas às abelhas em períodos de entre-safra. Isso nos traz já uma compreensão de que é possível, daí agora, você ter rações para elevar apenas o teor de proteína corporal das abelhas para alguns momentos específicos, como vocês vão ver mais à frente dessa apresentação, sem aumentar a população de abelhas dentro de um ninho. Então, se você consegue compreender exatamente quais são os elementos mais importantes, aqueles elementos essenciais e determinantes de crescimento, de desenvolvimento e até de compreensão fisiológica da necessidade do que a abelha tem em termos de dieta, você tem total controle para observar aquilo que é ministrado para as abelhas através de rações, ou mesmo criar uma ração específica ou vários tipos de rações específicas. Além das vitaminas do complexo B, que são extremamente importantes, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, também aparece numa escala de extrema importância, pois é o ácido ascórbico que impulsiona, estimula todo o desenvolvimento do sistema imunológico das abelhas frente às diferentes doenças que nós temos nas nossas abelhas aqui no Brasil. E por fim nós temos o último grupo, que é o grupo mineral e não orgânico, que são os minerais constituídos pelos macroelementos, fósforo, cloro, cálcio, potássio, sódio, magnésio e enxofre, e os outros elementos que são minerais menores, citados do lado direito. Dentro dos macroelementos, o potássio e o sódio são extremamente importantes aparecerem por causa do equilíbrio osmótico celular no interior do corpo do animal, né? Então, todos esses elementos são importantes, né, para que possam estar em equilíbrio dentro de um processo de dieta das nossas abelhas. Nesse quadro aparecem os constituintes minerais do lado esquerdo e do lado direito os constituintes vitamínicos, né? Representados pelos exemplos e pelos elementos que nós citamos anteriormente.
Dentro desses dois quadros aparecem as porcentagens médias e o peso em micrograma por cada grama de pólen, no caso das vitaminas. É importante que vocês reparem que há uma porcentagem média e uma composição média de peso de cada um dos elementos, tanto dos minerais quanto das vitaminas. E é esse quadro, é esse material, são essas médias que devem ser observadas no momento, por exemplo, de adquirir algum produto pronto para as abelhas, alguma ração proteica, algum promotor de crescimento. São esses elementos que devem ser levados em consideração para serem observados na composição centesimal desses elementos que serão administrados às abelhas. Existem alguns conceitos que são extremamente fundamentais dentro do processo de nutrição apícola. E nós vamos ver um por um para que vocês possam compreender aquilo que realmente está acoplado à alimentação, né? Porque esse processo de nutrição apícola ele vem acoplado de outros fatores, outros grandes e importantes fatores. E é isso que nós vamos ver agora. Aparece nesse slide a distribuição das plantas de interesse apícola com respectivo período de floração durante os meses do ano. Esse é um município catarinense produtor de mel, onde consta que no mês de outubro, né, aparecem a maior parte das plantas florescendo nesse mês. É o pico da floração, iniciando no mês de julho e indo até final de dezembro, sendo que o pico de floração é no mês de outubro. E esse mapa da porcentagem das espécies de plantas apícolas em floração, vocês podem acompanhar no mapa acima, né? E do lado esquerdo, em função desse mapa, aparecem a relação da quantidade de cria sendo produzida durante esses períodos de floração e a respectiva quantidade de abelhas adultas. E é bem interessante esse mapa, porque é um mapa que nós produzimos há muito tempo atrás, porém é um mapa padrão e que nunca sai da referência, né? Se vocês puderem observar bem, aparece a linha amarela sempre próxima da linha azul clarinha até o mês de outubro, que é o mês da floração, que é o maior pico da floração que nós podemos ver nos mapas do lado direito da tela. Então, de julho a outubro, há um crescimento contínuo da área de cria, sendo que atingiu o pico máximo da floração. E isso é importante que se veja
que a cria começa a estabilizar na sua quantidade, o número de ovos que a rainha começa a colocar começa a estabilizar, né, a diminuir, onde o volume de cria permanece o mesmo até o mês de novembro, quando inicia a sua queda, indo em direção aos meses de entre-safra. Enquanto a linha amarela, representada pelas abelhas adultas, estiver sempre próxima da linha mais clara, que é representada pela azul bem clarinha, não vai ocorrer mel, o armazenamento de mel dentro das colmeias. Só ocorre a produção de mel quando há uma diferença bem significativa entre o número de abelhas adultas, que tem que ser bem maior, como consta ali a partir do mês de novembro, do que o volume de cria. Enquanto tiver muita cria para ser alimentada, para ser cuidada, para ser agasalhada, não vão sobrar abelhas para o serviço de coleta e armazenamento de mel. Por isso que é bem importante que se preste atenção em alguns detalhes que vêm junto com o processo de nutrição e até o aporte de néctar ou de pólen vindo do campo. Existe um período para o crescimento dos enxames. Não é colocando alimento artificial hoje que semana que vem o enxame vai crescer. A abelha que você vê voando hoje, ela nasceu pelo menos há 40 dias atrás. Ela veio de um ovo, né? A partir de um ovo, há 40 dias atrás. Então ela teve todo um período para o seu desenvolvimento fisiológico e nascer, depois trabalhou internamente nos ninhos e depois foi executar o serviço de campo. O mais interessante desse gráfico, entre a linha amarela e a linha azul bem clarinha, é que inicia o crescimento da área de cria, o volume da quantidade de cria, e daqui a pouco aparece a diminuição do número de abelhas adultas, representado pela linha amarela, né? Isso é bem interessante que vocês prestem atenção nesse detalhe, porque as explicações vão vir logo nos slides seguintes. Um bom manejo das colmeias no período de outono antes do inverno, ou como em outras regiões que não tenham um inverno com uma estação marcante, é que todo o pólen que chega do campo antes do período de entre-safra deve ser utilizado para a alimentação das abelhas adultas que vão passar o período de entre-safra dentro do ninho e vão iniciar a primavera seguinte. É extremamente importante que essas abelhas armazenem o máximo possível de proteína e tenham um teor de proteína corporal extremamente alto, porque essa proteína vai ser necessária logo no início da temporada seguinte. Por isso que do lado esquerdo vocês estão vendo a linha pontilhada, aparece a diminuição do volume de cria e, consequentemente, a linha cheia o aumento das reservas corporais nas abelhas adultas. Em contrapartida, um mau manejo, um mau acondicionamento de uma colmeia para um período para que ela entre um período de entre-safra é que o período anterior a essa safra, a área de cria esteja relativamente alta, onde o pólen que entra vai ter que ser utilizado para alimentar essa cria e não fazer parte
da alimentação e armazenamento dessa proteína nos corpos gordurosos das abelhas adultas. Qual é a diferença entre as duas figuras? São aquelas que o apicultor vai ver no apiário no início do novo ciclo de cria, na nova primavera. Existem dentro do apiário colmeias que arrancam antes, que crescem antes do que outras, estando em iguais condições. Provavelmente esse arranque é devido que aquelas colmeias onde as abelhas adultas têm mais proteína corporal armazenada, conseguem ceder essa proteína ao início da primavera. É importante que vocês compreendam que o pólen que chega do campo no início da primavera não é utilizado naquele mesmo momento. Lembram que nós falamos que o pólen ele vai para dentro das células, ele vai ser armazenado, vai ser adicionado água, néctar, enzimas para quebrar a camada externa do pólen, chamada exina, para que a abelha possa consumir? Pois então, como é que os enxames podem arrancar se não podem contar com alimentação proteica no início da temporada? Os enxames arrancam por um motivo muito simples. As abelhas adultas que passaram o inverno, que passaram o período de entre-safra, elas cedem a proteína corporal para alimentar essa cria e, dependendo do volume de proteínas que essas abelhas têm armazenada no corpo, elas vão viver mais ou vão viver menos. Por isso que é muito comum no início da primavera haver um despovoamento, cria, de repente as abelhas adultas morrem, fica cria, e o enxame retoma o seu crescimento só após o nascimento desses novos ciclos de criação. Então é extremamente importante que o apicultor saiba que no início da entre-safra, o pólen que entra tem que ser armazenado nos corpos gordurosos do abdômen, principalmente das abelhas adultas. Se tiver cria e esse pólen que entrar no outono, antes da entre-safra, for desviado para alimentação laval, as abelhas adultas que vão passar o período de entre-safra não vão promover um grande e bom arranque dessas colmeias quando iniciar o novo ciclo de produção. Está bem esquematizado aí agora, para que vocês possam acompanhar o que acontece antes da entre-safra e depois da entre-safra. Antes da entre-safra é necessário que a quantidade e a qualidade do pólen que entre na colmeia possa ir direto para a armazenagem corporal nas abelhas adultas que vão passar o período de entre-safra. E é esse volume de proteína corporal nas abelhas adultas que vai determinar o tempo de vida dessas abelhas durante o período de entre-safra e a sua predisposição a ceder essa proteína corporal para a alimentação dos primeiros ciclos de cria no início da primavera, já que o pólen fresco que estará entrando não poderá ser utilizado. Essa proteína corporal é que vai determinar a população das abelhas adultas no final da entre-safra. E que com o início do período da primavera, logo após a entre-safra, essa proteína corporal é que vai determinar a quantidade e a qualidade das abelhas no início da safra. E, dependendo do volume dessa proteína que está armazenada no corpo das abelhas adultas,
é que vai determinar a quantidade de cria que vai ser produzida nos primeiros ciclos de produção. E é isso que vai determinar, com toda certeza, a população de abelhas no primeiro ciclo de criação, né, de novo volumes de crias, e é o que vai determinar a população final de abelhas adultas no início da colheita, né? É bem importante que se preste atenção em alguns detalhes. Nós temos que criar abelhas para a safra e não na safra. Hoje, por falta de alguns cuidados de conhecimento, de manejo e de alimento correto, nós temos colhido, acredito que 50% apenas do mel que deveria ser colhido se as abelhas chegassem aos picos de floração, não como aquele gráfico que foi mostrado para vocês, né, onde demorou quase 2 meses para acontecer um desenvolvimento de forma natural, mas que isso ocorresse na forma correta, que é em torno de 40 a 50 dias, para chegar no pico de floração com o maior número possível de abelhas e armazenar o maior volume possível de mel. Nós tivemos uma ideia até agora do que efetivamente ocorre no campo com as entradas e os fluxos naturais de alimento dentro de uma colmeia. Podem ocorrer que, por questões climáticas, por questões de cataclismas, possa haver algum tipo de problema na entrada desses fluxos de alimentos na colmeia, e também seria possível o apicultor intervir de forma positiva a suprir essa carência sazonal de alimentos, que pode ser alimento energético, né, complementando ou substituindo totalmente o néctar das flores, ou o alimento proteico, que pode ser um suplemento, um complemento ou um substitutivo completo do pólen natural vindo da parte masculina das flores. E esses alimentos, eles podem ser de subsistência, que são os alimentos para manter a manutenção das abelhas. São alimentos que não são utilizados com a finalidade de fazer crescer os enxames, apenas mantê-los para que não se percam durante, principalmente, os períodos de entre-safra ou de alguma quebra do fluxo de entrada normal de alimentos vindo das flores ao redor dos apiários. E esses alimentos de subsistência são geralmente representados por alimentos energéticos à base de açúcares, e que pode ser, como vocês estão vendo aí na figura acima à esquerda, pode ser utilizado o açúcar de forma direta, ou açúcar refinado, ou açúcar VHP, dentro da colmeia, que a gente está colocando o açúcar diretamente dentro do pacote que foi adquirido, abrindo totalmente o pacote. Se deixar o pacote fechado, isso é um plástico de alta densidade e a abelha não consegue roer para comer. Então o pacote é colocado deitado, né, com a boca do saco da embalagem aberta, e no momento que a abelha precisa desse alimento energético, ela busca água, dilui a sacarose, transforma em glicose e frutose para o seu uso.
No sentido horário, já à direita, aparece no alimentador de cobertura um açúcar refinado, enriquecido com levedura de cerveja, e mais à direita o alimento energético em pasta, representado pelo mel, acrescentado de açúcar e feito uma pasta para ser utilizado como substituto do alimento energético normal, que é o mel armazenado. E embaixo a formulação de xaropes, né? Nós tivemos o alimento seco, que representado em pó, à direita em cima o alimento em pasta, representado pelo mel mais o açúcar, e embaixo fazendo o xarope. O xarope geralmente ele é feito com a água, existem diferentes tipos de receitas, né? Mas basicamente xaropes de subsistência são 2 partes de açúcar, ou cristal, ou açúcar refinado, ou VHP, para 1 parte de água. É importante que se leve o tacho ao fogo com a água ferva e esse tacho seja retirado do fogo e que o açúcar não seja fervido junto com a água, né? Para ocorrer a sua diluição. Então, eu fervo a água, seriam cerca de 640 ml de gramas de açúcar para 340 ml de água, né? Isso é a receita para 1 litro. E coloco o açúcar e vou diluindo até o xarope ficar sem a granulometria do açúcar. É importante que os xaropes de subsistência sempre sejam xaropes de alta concentração de açúcar, porque xaropes de baixa concentração de açúcar, eles imitam falsos fluxos de néctar e podem promover o desenvolvimento dos enxames em um período que não seja apropriado. Eles funcionam também, se tiver entrando pólen, sim, como um alimento estimulante. Então, os xaropes para subsistência, para matar a fome das abelhas, deve ser sempre com uma alta taxa e uma alta concentração de açúcar nesses materiais. Um outro detalhe importante é que para cada 10 litros de xarope de subsistência, nós acrescentemos cerca de 5 gramas de sal de cozinha, de cloreto de sódio. Isso é extremamente importante. Esse sal faz com que haja um incentivo a uma produção maior da enzima invertase que quebra esse xarope de sacarose e transforma em glicose e frutose. Então, para cada 10 litros de xarope, eu coloco 1 colherinha de café, que equivale a cerca de 5 gramas, de sal de cozinha. E mexo, né, antes de ser administrado para as abelhas. É possível também, para matar a fome das abelhas, usar um xarope chamado xarope de açúcar invertido, que se faz da mesma forma com que a abelha executa a quebra natural da sacarose por uma enzima
em açúcares mais simples, em glicose e frutose. Nesse caso do xarope de açúcar invertido, nós executamos a quebra da sacarose através de um ácido ou de vários ácidos a quente, né, sob chama, né, transformando também glicose em frutose. O grande problema do xarope de açúcar invertido é que, como ele é feito a quente e com o xarope fervendo pelo menos durante os 30 minutos, para que ocorra essa inversão total da sacarose em açúcares mais simples sob meio ácido, forma uma molécula chamada de HMF, que é o hidróxido metilfurfural. E esse hidróxido metilfurfural, ele está dentro do xarope que vai ser dado para as abelhas. As abelhas vão ingerir esse xarope com essas moléculas de HMF e que vão ficar armazenadas no intestino médio das abelhas. Se essas abelhas não tiverem condições de, nos próximos dias, saírem para fazer os voos de higiene e defecarem, nós vamos ter um grande problema, que elas vão acabar se intoxicando com esse xarope. Então é extremamente importante que eu use esse xarope em regiões que eu tenha certeza que as abelhas tenham condições de saída a qualquer momento durante o dia para executar os voos de higiene, como também eu saiba da previsão do tempo. Em regiões como a região sul do Brasil, com um período de inverno como esse, de muito frio e chuva e vento, as abelhas não saem para voar. Essas moléculas de HMF ficam acumuladas no corpo das abelhas e acabam intoxicando o bicho. Ao invés de nós auxiliarmos, nós vamos estar atrapalhando. E também existem diferentes tipos de ácido que podem ser usados para a formulação desse xarope. Geralmente se pega 5 kg de açúcar, 2 litros de água, coloca num tacho e sob chama vai mexendo, fervendo e colocando cerca de 5 gramas de ácido. Geralmente o apicultor utiliza o ácido que é usado em molho tártaro, que é o ácido tartárico. Só que se nós formos observar a quantidade de HMF em miligramas por cada 100 gramas de xarope, nós vamos ver que o uso do ácido lático é o que produz menos HMF. Depois o ácido cítrico e depois o ácido tartárico. E por último o ácido fosfórico, que é o mais pesado de todos. Então, assim, sempre com essa observação de tentar usar ou ácido lático ou cítrico antes do tartárico, né? E ter a certeza que nos dias após a administração do xarope de açúcar invertido, as abelhas vão ter condições de sair para os voos de higiene. E à esquerda aparece um outro tipo de alimento de subsistência bem interessante que nós usávamos há bastante tempo atrás, que é a forma sólida de alimentar com um produto energético, né, feito de açúcar, um torrão, né, feito no fogo, né. Geralmente se utiliza 5 kg de açúcar, meio litro d'água e vai se cozinhando sob chama. No momento que ele vira de cor, começa a ficar amarronzado, é o ponto de bala. Né? Quando a gente pinga dentro da água essa mistura, ele vai dar um ponto de bala. Se derruba na forma, se corta e depois se embala. Aqui aparece uma torta comercial de uma empresa, né, fora do Brasil, que produz esses torrões. Isso é colocado diretamente, geralmente ele tem menos de 1 centímetro de espessura e tem um comprimento que pode ser colocado sobre os quadros de ninho, abaixo da tampa, ou sobre os quadros de melgueira,
o plástico é rasgado e ele funciona como se nós tivéssemos com uma bala dura daquelas no bolso da calça durante o verão. Com o calor, essa bala ela vai se desmanchando e, no caso, com a umidade, com o calor da colmeia, essa torta de açúcar ela vai se desmanchando e a abelha vai roendo dependendo da sua necessidade. Geralmente um torrão desse pesa 1 quilo e é o suficiente por um período de 2 a 3 meses de entre-safra num clima ameno, né? Então, com falta de néctar. Porque ele vai sendo diluído vagarosamente em função da temperatura e da umidade, e as abelhas vão aproveitando aquela parte mais gelatinosa que vai se desprendendo do material, né? E vai sendo consumido de pouco em pouco. É bem interessante. Aparece aí um alimentador bem interessante, um alimentador do Little, né, que o apicultor pode fazer comprando um plástico de alta densidade que caiba um quadro de ninho dentro, direitinho. Ele é cortado para deixar o plástico do tamanho da altura do quadro. É feito um rebaixo com o estilete, com a faca ou com a tesoura num dos lados para facilitar a entrada das abelhas. E esse quadro estava sem um favo, mas o certo é revestir um quadro que tenha um favo vazio, que vai servir de ponte para as abelhas subirem e descerem para coletar o xarope. Cabe 2 litros de xarope, é extremamente barato, né? E pode ser usado para todos os alimentos líquidos que forem necessários ser administrados durante os períodos de entre-safra. Os alimentos estimulantes eles são divididos em 2 grandes grupos. O primeiro, se houver entrada natural de pólen a partir das flores. Se houver, o alimento estimulante vai ser trabalhado apenas sob a ótica energética. E para isso são feitos xaropes com baixa concentração de açúcares, né? Então aparecem 2 receitas, né? Com mel e sem mel. Lembrando que aqui os xaropes não podem ser colocados em alimentadores abertos, como alimentadores do litro ou de cobertura. Tem que ser colocado e administrados em alimentadores de fluxo limitado, como o alimentador Boardman, que nós faríamos 1, 2, no máximo 3 furos nas tampas dos frascos, para que a abelha possa ter uma limitação na busca desse alimento. O grande detalhe do alimento estimulante e energético é que ele simule um falso fluxo de néctar. E se a abelha tiver acesso ilimitado ao xarope, retirar tudo de uma vez e depositar no favo, acabou o estímulo. Então tem que ser consumido de pouco em pouco para que ele tenha a sua eficácia atingida dentro dos objetivos da proposta de cada projeto. E tem o segundo grupo, que quando não há pólen natural entrando, que aí entram sim os produtos substitutivos de proteínas, representados por levedura de cerveja, levedura de cana-de-açúcar, proteína texturizada de soja, promotores de crescimento,
outros produtos naturais e também rações específicas, como essa última, que é a Bipro, que a gente vai começar a utilizar aqui nos Emirados Árabes daqui a alguns dias, nas abelhas que estão totalmente paradas e com a postura da rainha paralisada. Então nós vamos começar a estimular essas abelhas aí para que no final do nosso verão aqui, no final do mês que vem, elas já estejam com uma população maior para iniciar o ciclo de produção de mel de uma das espécies de plantas aqui, chamada cedar, né, que inicia no início de setembro. Bom, aparece aqui um exemplo de um substituto de pólen, que é a levedura de cerveja. Se vocês observarem na composição dessa levedura de cerveja, ela possui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dos 10 aminoácidos essenciais. Então, assim, é um alimento quase que completo para as abelhas, sendo administrado sozinho. Agora aparece como um outro exemplo a proteína texturizada de soja, PTS, que está na última coluna, bem à direita da composição setenzimal. E aparecem como os aminoácidos essenciais: a isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Aparecem aqui 3, 6, 8 dos 10 aminoácidos. Se fosse para escolher entre os dois elementos que foram mostrados para vocês, com certeza seria escolhido o levedo de cerveja inativado para ser administrado isoladamente. Porém, o levedo de cerveja possui 9 dos 10 aminoácidos. O único aminoácido que ele não tinha, que consta aqui no PTS, é o triptofano, para completar os 10 aminoácidos essenciais. Uma mescla de 60% de proteína de levedura de cerveja inativada, mais 40% de PTS, seria a mistura perfeita para administrar as abelhas, porque teria uma composição completa dos 10 aminoácidos que as abelhas precisam. Isso é extremamente importante. São esses detalhes que nós temos que começar a procurar nas embalagens dos produtos aí que a gente quer administrar para as abelhas, né? É mais fácil nós termos essa composição centesimal com a certeza de que isso é o que funciona e tentar buscar isso para melhorar a qualidade dos alimentos que nós estamos dando para as nossas abelhas.
No ano de 2003, nós começamos no Brasil a fazer experimentos com o uso de promotores de crescimento, né, que tivemos contato na Argentina naquele momento. E conseguimos executar algumas ações bem interessantes, né, em aumentar rapidamente as áreas de cria de colmeias fora de temporada, em qualquer temporada, né, fazendo os enxames crescerem de uma forma muito rápida, né? A preocupação naquele momento é que os promotores de crescimento que nós estávamos utilizando não tinham aquele balanceamento correto dos aminoácidos nas proporções certas que nós mostramos para vocês. E com certeza rainhas que não eram criadas na temporada, eram rainhas mais velhas, na segunda, terceira alimentação, quarta, no máximo eram substituídas por rainhas mais jovens, né? Em função dessa descompensação, desse desequilíbrio, né, na composição, principalmente dos aminoácidos na dieta dos promotores de crescimento. Na época, o distribuidor da Callier no Brasil tinha um outro laboratório veterinário e nos convidou para desenvolver uma ração específica para abelhas e que foi produzida depois de 2, 3 dias dentro do laboratório com os técnicos e que saiu para testes de campo, a ração chamada Max B. Max B possuía a grande virtude de ter na sua composição os aminoácidos essenciais necessários para as abelhas, as vitaminas e os minerais totalmente balanceados especificamente para as abelhas, o que não ocorre com outros promotores de crescimento que tinham e que têm no mercado, que são utilizados para todas as espécies. Isso realmente é um problema que é descompensatório no momento da administração, onde rainhas jovens conseguem receber essa carga de alimento e converter em ovos. Rainhas mais velhas são normalmente substituídas. Conseguimos em vários momentos com a ração Max B, como vocês estão vendo aí na transparência, a produção de cria de zangão em qualquer temporada do ano, né? Fora de temporada nós conseguíamos a produção de zangões e que isso era um fator decisivo no desenvolvimento de machos para o acasalamento e produção de rainhas selecionadas em um momento que não havia zangões concorrentes de outros enxames e nós podíamos ter a capacidade de produzir machos selecionados, né, para fecundarem rainhas também selecionadas, né?
Isso foi um marco muito grande para nós dentro do processo de nutrição e alimentação. Com o alimento certo, na condição correta, na administração, no volume de acordo com a necessidade dos enxames, acoplado com os manejos necessários para manter as rainhas nos ninhos sem subir para as melgueiras, nós conseguíamos realizar algo que pensávamos que naquele momento era muito complicado, que era a produção de cria nos últimos favos extremos das colmeias, inclusive pelas faces externas, como vocês estão vendo, né? Nós conseguimos ter grandes enxames com a utilização 100% das células, como vocês podem ver nos quadros de ninho, sem aquela área de 20% de mel e pólen em cima, né? Sendo usada 100% pela rainha, com máximo aproveitamento e com os enxames de acordo para iniciarem os grandes fluxos de safra aqui no sul do Brasil. Os apicultores que têm mais de 40 anos aqui no Brasil provavelmente já ouviram falar de um grande incentivador da apicultura nacional chamado Helmut Wiese. Ele montou a Cidade das Abelhas em Florianópolis a partir da década de 60 e foi um dos principais precursores da apicultura moderna brasileira. Por lá passaram milhares de apicultores e alunos e professores de várias entidades no Brasil para aprenderem apicultura e se reciclarem. E eu tive a grande honra de ser aluno de Helmut Wiese em 1984, quando iniciei a apicultura. E na época ele sempre me dizia: James, assim, um grande apicultor, um apicultor de sucesso, ele tem sucesso porque ele consegue fazer uma coisa diferente dos outros apicultores. É entender o que a abelha está querendo dizer. No momento que você compreende o que a abelha está tentando lhe passar por sinais, por mensagens, aquilo que ela está precisando naquele momento e aquilo que ela necessita naquele momento, e você consegue compreender e realizar os manejos corretos no momento correto, é aí onde você vai começar a ter sucesso dentro da atividade. E depois de 30 anos de experiência, é o momento que nós estamos tendo para entender o que ele quis nos dizer, e agora também estamos entendendo o que as abelhas querem nos passar de mensagem para que nós realizemos aquilo que é o correto para a maior eficiência e sustentabilidade da atividade. E, em cima disso, o filho do Helmut Wiese, o Sidney Wiese, me procurou há 3 anos atrás para reescrever e atualizar o livro Nova Apicultura, que por décadas foi a Bíblia do apicultor e da apicultura brasileira. Eu fiquei 2 anos reescrevendo esse livro, com
técnicas melhoradas, com introdução de novos sistemas de manejo que vários deles, inclusive, nunca foram tocados no Brasil. Então, esse livro ele está na fase final de revisão, né? Através da editora Agrolivros, da editora técnica no Rio Grande do Sul. Esse livro ele vai ser editado em língua portuguesa e em língua espanhola, porque dos Estados Unidos para baixo, só o sul da Argentina, o Chile e o sul do Uruguai não tem abelha africana. Todos os outros países têm. Embora eles tentem limpar, embora eles tentem trabalhar com abelhas europeias, essas abelhas africanizadas povoaram de uma forma que estão presentes nesses países, e esse livro, que foi escrito com técnicas e manejos para abelhas africanizadas, com certeza vai servir também para esses países de língua espanhola. E nós esperamos que até o final do ano nós possamos trazer a boa notícia para vocês, dizer, olha, o livro está disponível, né? E para mim foi uma grande conquista escrever esse livro, né? E também estar mostrando em primeira mão os detalhes desse livro para vocês. Gostaria de agradecer imensamente a paciência de vocês por terem me escutado. Eu estou muito longe de vocês, mas ao mesmo tempo de coração muito perto, esperando que eu possa ter contribuído de forma positiva para que vocês possam ter tido mais uma informação a mais sobre nutrição e alimentação em abelhas. Muito obrigado e tenham todos um bom evento.